Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Sem Neura Podcast. A gente estava morrendo de saudade de vocês, gente. Muito bom estar aqui de novo. Não Nossa, é? Tava com saudades mesmo. Delícia! Olha, essa temporada está recheada de coisas muito boas. Eu sou Marina Maris, sou médica, ginecologista obstetra. Eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra. Sem Neura Podcast, gente, tem por objetivo o empoderamento das mulheres. Aqui a gente fala sobre tudo do universo feminino, da gravidez, do parto, do pós-parto, da criação de filhos. A nossa intenção é empoderar vocês com informações todos os dias. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial para a nossa estreia, né, Carol? Uma convidada que está com a gente numa longa jornada aí, né, Amanda? É bastante. Muito tempo. Quanto tempo? Conta pra gente, Amandinha. Eu sou a Amanda Menezes, enfermeira obstetra. Eu fiz a minha graduação na Unifenas, Alfenas, transferi para Belo Horizonte e terminei meu curso aqui. E em 2009 eu iniciei minha especialização em enfermagem obstétrica na Federal, Universidade Federal de Minas Gerais, com o campo em Sofia Feldman. E já trabalhei em várias maternidades de Belo Horizonte, com assistência, sempre como enfermeira obstetra, é a única coisa que eu sei fazer, não sei fazer outra coisa. Sempre foi assim, mas fiz uma pós-graduação em neonatologia, que eu acho que soma as duas coisas. E trabalhei no Neocenter, Sofia Feldman, 15 anos no Risoleta. Trabalhei no Odilon Beres, no Hospital Belo Horizonte, no Otaviano e na Maternidade Santa Fé. Ai, meu Deus. Já rodou as maternidades todas, hein, Amanda? Mas sempre como enfermeira obstetra. Isso. Nasceu lá com Risoleta, né? Nasci quando ele abriu, Risoleta. né? Eu terminei minha graduação em 2007, entrei no Risoleta em 2008 e fiz minha residência em enfermagem obstétrica em 2009. E por que você quis fazer obstetrícia? Então, na verdade, eu fui acadêmica no Otaviano na maternidade e gostei. Fiquei lá 2 anos como acadêmica. E aí, depois, eu fui para o Risoleta e lá tinha essa equipe multidisciplinar que eu apaixonei e resolvi fazer por causa disso. E aí, não saí nunca mais. É um vício, né? É um vício. É engraçado porque todo mundo aqui em Belo Horizonte, eles, assim, eu acho que é conhecido, né? O Sofia Feldman, ele é conhecido como essa questão da assistência multidisciplinar. Mas eu acho que o Risoleta, quando ele nasceu, ele abriu também muitas portas para muitas outras pessoas, né? Sim. E eu acho que para nós médicos, né? Eu comecei lá no Risoleta como residente de obstetrícia. E eu acho que isso foi muito interessante porque a gente começou a ter esse contato desde a formação, né, Amandinha? Desde a formação. E aí a gente já mudava os nossos conceitos, né? E a forma da gente aprender a trabalhar, né? E na época era só esses 2 hospitais, né? Que Sim. tinha essa equipe multidisciplinar, que era tanto o Risoleta quanto o Sofia. Né? E hoje eu fico só na parte de atender particular mesmo, que é a Marina que me trouxe. E a Carol foi esse mundo. Vai influenciando, né? Vai Claro. trazendo. A gente vai trazendo para perto as pessoas que realmente gostam, né, dessa assistência, porque eu acho que são poucas pessoas que têm essa disponibilidade, né, Amanda? Tem gente que pode achar bonito, né, que pode gostar, mas eu acho que ter essa disponibilidade, né, essa força, esse tempo, né, para os pacientes, são poucas pessoas que conseguem, né? Então a gente tem que fazer com muito amor. Né, com muito amor mesmo. a gente abre mão de muitas coisas, né, Amanda? Imagino que quando a gente faz essa transição do plantão, que pode ser pesado e tudo, mas você tem hora para entrar e hora para sair. Sim. E aí a gente vai para essa disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É pesado, né? Eu acho assim. Então a gente vai se cercando dessas pessoas que tem essa vontade de estar ali pelos pacientes, né? Nunca esqueci. E por nós, né? Nós todas nos fortalecemos, né? Eu acho, assim, como equipe, né? Quando a gente vê uma enfermeira que está ali com a gente, né? E vocês, enfermeiros, né? Que tem um médico que está ali junto com vocês. Sim, com certeza. Né? Eu acho que a gente se fortalece mais, né? E consegue atingir nossos objetivos de fazer uma boa assistência, né? Segura e acolhedora. E a gente faz com muito amor. Com certeza. Gente, mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o trabalho de parto, né? Na verdade, muita gente hoje fala sobre o parto humanizado, né? E, na verdade, é um termo que a gente nem usa mais, né, Amandinha? A gente fala mais sobre o parto adequado, né? Baseado em evidências científicas.
Mas muita gente fala assim, eu quero um parto humanizado, mas não sabe muito bem como que funciona, né? Não sabe o que significa necessariamente isso. Muita gente pensa no parto normal ou no parto natural e que tem que ser aquele parto na banheira, com a luz apagada, ou o que eu vou fazer. E as pessoas meio que se perdem, assim. Eu acho que a gente falar sobre a dinâmica, né, desse trabalho de parto, como que é, né? O que acontece? O que a gente tem que fazer? Né, como que a gente pode se organizar em relação a isso? Eu acho que isso é muito importante, né? Sim, claro. Eu acho que a primeira coisa que as mulheres têm que ter, que é uma orientação no pré-natal, que é muito importante, explicar para elas como que funciona, e elas também procurar estudar um pouquinho sobre o que vai acontecer com o corpo delas, o que pode acontecer, o que vem acontecer. E depois, durante aquele trabalho de parto, durante o parto, eu acho que é importante elas se entregarem, focar. Mas antes disso tudo, a gente precisa de um plano de parto. Que a gente, ali onde vai estar os desejos dela, a ambiência que é muito importante para ela, os métodos não farmacológicos para o alívio da dor, as posições, e ela saber utilizar cada um. É claro que, durante todo aquele trabalho de parto, a gente vai ter várias posições, vários movimentos, e vai respeitar a mulher no desejo dela. Mas é importante ela entender o corpo dela, saber o que vai acontecer e se entregar naquele processo ali sem medo. Sim. Esse medo é uma coisa muito impactante, né? Sim. No processo em si, né? As mulheres sempre pensam no parto com dor. Com dor. E elas focam na dor, né? Normalmente é isso. E eu costumo explicar muito lá no pré-natal, assim, que hoje a maioria das nossas tecnologias voltadas para o trabalho de parto, eles são no sentido de diminuição de dor, né? É para essa mulher conseguir lidar com essa dor do parto. Que é desafiadora mesmo, né, gente? Dor é desafio para nós todos, né? Eu acho que entendendo o propósito, né? Qual que é o objetivo dessa dor? Dessa dor. Sim. E é interessante que quando a gente começa a explicar o funcionamento dos métodos de alívio de dor e começa a entender os motivos, né? Assim, por que eu faço isso? Assim, o que isso necessariamente vai me ajudar? A gente percebe que é uma coisa muito lógica, né? Sim. Se você pensar o porquê, como que funciona, você chega nessa resposta, não é? Você chega na resposta de realmente melhora por causa disso, né? Sim. E aí eu acho que isso ajuda nesse esclarecimento para essa mulher dos motivos disso tudo. E eu acho que a mulher também ela tem que se abrir, né? Ela tem que estar aberta a tudo ali, naquele momento. Porque a gente vai experimentar. E cada coisa, cada posição, cada método não farmacológico, para aliviar cada vez mais. E se também não aliviar, a gente vai procurando aliviar de alguma maneira para ela, dando aquele conforto. A gente vai sugerindo, eu falo assim, Isso, que a gente vai sugerindo tudo. E aí a paciente, às vezes, não gostei da água. Isso. Não quero molhar. Não quero molhar. Elas falam, não gostei, assim, não quero ficar molhada, não gosto de ficar molhada. Isso. Apesar de o calor da água ser o que mais alivia das pacientes, né? O chuveiro, a gente vê que é um dos que tem melhor efeito, principalmente na fase inicial, né? Assim, elas gostam muito, elas sentem mais alívio. E ali eu acho que vocês entram com as massagens, né? Tem gente que gosta mais ali mesmo no chuveiro. Usar uma massagem, principalmente na região lombar, que está sendo modificada. Né? E vai dando aquele relaxamento para elas mesmo. E elas vão suportando mais aquela dor. Quanto menos... a pelve vai ser né, a parte do corpo, além da contração uterina, que vai modificar muito, né? Que mais vai sentir, eu acho, esse processo que elas sentem a dor lombar, o peso ali na pelve e a contração que vai irradiando ali. Então, acho que tudo que a gente vai mexendo ali na pelve, né? Dando movimento, né? A gente e você vai também fazendo aquelas massagens, e aquela pelve ali, ela vai tendo uma flexibilidade, um relaxamento muito grande, aonde que o bebê vai descendo e vai encaixando. E, às vezes, vai incomodando um pouco mais. Então, você precisa trabalhar um pouco mais na massagem, um pouco mais na água, numa bolsa de água quente, para relaxar e esse bebê ir encaixando e descendo. E a própria paciente vai sentindo, e ela vai falando com você, né? A gente podia ir repassando, Amandinha, assim, desde a hora que a gente vai avaliar essa mulher em casa, né? Assim, o que a gente normalmente percebe, né? Quais que são os sinais que indicam que está na hora de ir para a maternidade?
Depois, dentro da maternidade, né, o que a gente pode fazer? Normalmente, o que a gente faz dentro de uma suíte, né, PPP, de uma suíte de parto, até chegar lá no finalzinho, né? Vamos repassar isso tudo? Vamos. Então, a paciente, ela comunica quando está sentindo dor. Geralmente, a fase é uma fase mais inicial do trabalho de parto. Mas eu falo que eu sempre gosto de ir porque ela se sente insegura, ela não sabe o que está acontecendo, se está dilatando, se não está, e até mesmo para a gente aliviar um pouco aquele momento. E aí, chegando na casa dela, a gente avalia, faz o toque, vê a dilatação, a dinâmica para ver como que está essa dor, quantas contrações está tendo, e depois a gente indica ou um chuveiro, uma bolsa de água quente, algumas posições na cama para aliviar. Eu acho que o ambiente é muito, muito confortável para ela. Um ambiente mais escuro, calmo, tranquilo. Se ela gostar de música, ela pode usar. Se ela gostar de uma lavanda, uma aromaterapia, ela pode também, que isso tudo vai tranquilizá-la naquele momento, naquela fase inicial. E aí, depois, quando ela engrena as contrações, que são contrações mais ritmadas e mais dolorosas, a gente vai para a maternidade. Mas vai para a maternidade na hora que ela se sente à vontade, na hora que ela quiser. Porque quanto mais tardar a gente for, é melhor. O ambiente na casa dela é mais favorável para ela, ajuda mais durante esse processo. Eu falo que até minimiza um pouco a dor. Porque tem paciente que chega na maternidade, está contraindo muito em casa, chega na maternidade e dá uma espaçada muito grande. Então, aí a gente vai para a maternidade nesse momento e, chegando na maternidade, a gente monta a suíte de acordo com o desejo dela. Né? Se ela quiser pouca ambiência, assim, aquele ambiente mais calmo, mais tranquilo, e a gente geralmente encaminha para o chuveiro, aonde está mais tranquilo. Mas nesse trajeto da casa para a maternidade, eu gosto muito de usar o TENS, que é um aparelho que diminui a sensibilidade da dor. Por quê? Porque geralmente a paciente sente uma dor na região lombar, que vem para frente, isso quando o bebê está mais na pelve superior. Né? Que à medida que ele vai descendo, a dor também vai descendo e vai irradiando para frente. E aí eu uso esse TENS porque ela foca mais nessa região onde está o TENS. Então, ela desfoca um pouco daquela dor. Sim. E naquele trajeto, para ela, é muito difícil o trajeto do carro. O TENS, gente, para quem não sabe, ele é um aparelhinho, né, que a gente gruda na pele. Isso, ele tem uns eletrodos. Ele tem uns eletrodos e ele vai fazendo alguns estímulos, que são como choquinhos, né? E faz com que aquela musculatura debaixo daqueles eletrodos contraiam, né? Então, assim, a ideia não é produzir choque para dor, né? Enganar, né? Mas é enganar os neurônios. Ela traz, né, aquela sensibilidade da dor para ali. Desfoca da outra dor dela. Os nossos neurônios, às vezes, eles se confundem. Eles não são super inteligentes, não, né? Então, na verdade, quando você promove a dor em algum lugar, algum outro lugar, ou um desconforto, ou algum outro estímulo, você acaba dividindo, né, a atenção dos nossos neurônios. Então, a gente divide a dor em lugares diferentes, né? E aí a gente consegue ter um estímulo menor de dor, né? De dor. E esse trajeto é muito difícil. Por isso que quando eu chego na casa da paciente, eu sempre gosto de avaliar o limiar de dor dela, porque se tiver um limiar muito alto, eu já tenho que pensar no trajeto para ela. E já aconteceu de você chega na casa da paciente, ela fala que está contraindo de 3 em 3 minutos, aí você chega, parece que acalma e aí... Acalma, ela dá um alívio. Melhorou, assim, né? Eu falo que a minha mão acalma. Porque realmente ela dá um alívio. Eu acho que ela estava nervosa, ansiosa, e aí quando a gente chega, ela fica tranquila e vê que está tudo bem. Porque a segurança, né? Aquilo que a gente estava conversando mais cedo, assim, a segurança traz uma respiração melhor, né? Ela sabe que você está ali para proteger ela, né? Para ser a protetora mesmo daquele trabalho de parto. Então, ela fala assim, se precisar de alguma coisa, a Amanda está aqui. E o nosso papel é acolher, né, Carol? Então, assim, a gente acolhe, está ali com eles, e elas se sentem seguras naquele momento. Os acompanhantes adoram também, né? Adoram. A família toda adora quando a enfermeira chega. Ainda bem que a enfermeira chega. Ninguém vai fazer o parto em casa. Não. Eles têm receios, né? Gente, os maridos ficam muito perdidos, né? Mas eu acho que é até uma característica masculina, assim. Eu acho que os homens, eles...
normalmente, eles têm menos proatividade que as mulheres, né? Mas na hora que você orienta, você fala assim, olha, faz isso, faz aquilo, faz uma massagem assim, aperta não sei o que e tal. Eles fazem, eles conseguem fazer, né? Mas quando eles têm essa orientação, até porque é um negócio que eu acho que pro homem, gente, eu falo isso, as pessoas brigam comigo, mas eu acho que pro homem, às vezes, é um pouco mais difícil, sabia? Porque como eles não têm... A cólica. É porque eles nunca sentiram uma cólica. Sim. Eles nunca tiveram um bebê dentro da barriga. Não foi o corpo deles que modificou com a gravidez. Então, é claro que o homem transforma mesmo se um pouquinho transforma, na gestação. ele compartilha a gravidez, ele está ali esperando aquele neném. Mas as transformações para a mulher são muito maiores, porque está acontecendo no nosso corpo. Eu acho que para o homem é muito ilusório, sabe? Eu acho que para a mulher é muito mais instintivo, que é como ela está sentindo, para o homem não. Então, eu acho que na hora que a gente orienta e fala, você precisa fazer isso, foca naquilo, aí sim eu acho que eles conseguem desenvolver, né, esse auxílio para a mulher. Mas também eu acho que para eles é um pouco mais difícil, porque eles vê aquele amor da vida deles sentindo dor e assim, eles não têm o que fazer assim para parar a dor, só para minimizar aquela dor. Sim. Né? E aí elas sentindo, tem hora que elas olham para ele e falam assim, socorro. E eles falam assim, o que eu vou fazer naquele momento? É difícil para eles também. É difícil, também acho. Não é fácil. E assim, só vai passar na hora que o bebê nascer. Exato. Né? A gente consegue minimizar um pouco. Então, para eles, eu acho que não é fácil também. Não, gente, é difícil. E a gente põe eles de motorista ainda, né, nessa hora. Né? Também. Com toda essa emoção, ainda vão dirigir. Então, eu acho assim, que, por isso que eu sinto esse alívio quando eles têm a enfermeira junto, porque eles falam assim, ainda bem que a enfermeira chegou. Acho que organiza, igual, clareia, e aí eles conseguem até dirigir mesmo. A gente dirigir, né, levar uma paciente, né, em trabalho de parto com tanta dor durante um trajeto grande. Né? Então, e aí eles querem correr, né? No trânsito, eu falo, não, pode ir com calma, porque quanto mais corre, mais dor elas sentem, mais contrações vêm. E aí eles ficam mais tranquilos também nesse momento. Mas aí, chegando na maternidade, a gente tem mais recurso, né? Aí chegando na maternidade, geralmente a gente coloca no chuveiro e aí elas se sentem mais confortáveis ali. Mesmo na casa delas no chuveiro, mas na maternidade eu acho que elas, às vezes, elas se sentem mais seguras. Que elas falam, agora eu estou aqui, pode nascer. Aí elas relaxam. Por isso que, às vezes, diminui um pouco as contrações quando chega na maternidade. E aí a gente prepara aquele ambiente para elas se sentirem confortáveis, acolhedor. Porque acolher é o mais importante nesse momento, eu acho. E respeitar o que elas querem. Sim. Né? Essa ambiência é muito engraçada, né? Porque muita gente inicialmente pensou na ambiência do parto como se fosse assim, uma moda, tá colocando... E não é, né, gente? Você sabe que eu faço uma analogia com as minhas pacientes no consultório. Eu falo com elas assim, olha, imagina, você tá com dor de cabeça, né? Dor de cabeça é um negócio que enlouquece a gente, né? Tá com dor de cabeça, você vai para o escritório, trabalhar na frente do computador com um monte de luz em volta de você, com um monte de gente falando... Ou você vai para dentro do seu quarto, quietinha, e no escuro, fica lá em silêncio, parada, deitada, às vezes com o olhinho fechado. O que é melhor? Aonde que a gente sente mais conforto? No trabalho de parto é a mesma coisa, gente, não é? Sim, você está com dor, você está com dor. Procurar um lugar de menos estímulo de dor, né? Exatamente. E a gente vai tentar isso. Não sem televisão, né? Assim, tem gente que liga a televisão. Essa música ambiente, tem gente que nem aceita a música. Né? E eu acho que tem quanto mais silencioso, menos luz, você conecta com você conecta com o seu corpo e você consegue relaxar e focar. Porque eu acho que você tem que se entregar e focar. Por isso que eles falam muito, a gente não precisa ficar tocando, porque a própria paciente, ela sente o que ela está sentindo. Ela sente o bebê descendo, né? Igual eu falei da pelve superior. A gente tem um método de Spin Baby, que é um curso, eu até fiz ele em São Paulo, que ele dá um relaxamento, uma flexibilidade na pelve para o bebê encaixar melhor. E a gente usa isso durante o trabalho de parto. As massagens, alivia na dor. E a própria paciente vai te falando, olha, agora eu estou sentindo uma pressão mais na frente. Não, agora está na frente no cóccix. Então, você sabe que o bebê está descendo, ele está se encaixando. E ela está relaxando naquele momento ali. E a dor está vindo, mas ela está conseguindo manejar aquele controle da dor. Sim. Hoje as suítes, né, de parto que a gente luta muito, né, para que as pacientes consigam passar durante o trabalho de parto lá, eu acho que elas vão oferecer essas estruturas, né, essa infraestrutura física mesmo, né, de ter um banheiro bom, com
precisa de uma água em volume grande mesmo, né? Não é qualquer chuveiro, né? Tem que ser um chuveiro forte, com água quente, né? E ali a gente vai ter bola disponível, né? Um espaço grande no chuveiro que às vezes a gente consegue posicionar ela no chuveiro em outras posições, né? Sim. Na bola no chuveiro, agachada, né? Em 4 apoios, a gente vê que essa pelve que está sendo tão modificada, né? Se a gente coloca em 4 apoios, ela fica com menos pressão. Então, é muito comum elas terem essa posição de 4 apoios como um método, como um alívio, né? Dessa dor. Dessa dor, porque o bebê vai encaixando, vai incomodando. Então, a gente procura aquelas posições melhores para aliviar mesmo. A 4 apoios, eu gosto muito da posição na escada, fora do chuveiro, a escada de linga ali, que ela faz o agachamento, que ajuda muito, que alivia. Né? Tem outras posições, só na bola, sentar na bola, que alivia muito a pelve, aquele movimento circular, um movimento de para frente, para trás, movimento circular, e ela relaxando ali, até no chuveiro, né? Nessa posição da bola ou fora dele. O movimento é o mais importante, né? Porque o bebê não desce em uma só posição, né? O movimento de rotação dentro da pelve, ele vai dependendo dos músculos, dos tendões, né? Assim, de todos os ligamentos ali da pelve, deles irem se acomodando e modificando mesmo, por isso que dói, né? Mas eu acho que a mulher entender isso, olha, seu bebê está descendo porque sua pelve está modificando, né? Está doendo porque está abrindo aqui o seu cóccix, por isso que você está com essa dor. Igual você falou, de explicar a racionalidade da dor. Né? É isso, assim, fala assim, dói porque está abrindo a sua pelve. Não é que tenha nada de errado com você, né? Porque quando a gente entende a dor, a gente suporta ela melhor. Né? Porque dessa dor, ninguém morre de dor do parto, né? Então a gente vai entender que a gente vai nascer independente, né? Assim, de ter o método de alívio de dor ou não. A gente sabe que antigamente, infelizmente, nascia, né? Porque vai nascer. A gente nasceu com um útero que abre para a vagina, um bebê que está, na maioria das vezes, cefálico, que vai empurrar esse colo, ela vai nascer. Mas a gente pode tornar esse momento muito melhor, né? Com muito respeito. Um parto harmonioso e favorável para ele. Mais leve, né, Carol? Para ela passar esse processo mais leve. E aí eu gosto muito, a gente fica querendo oferecer isso porque a gente não quer que a mulher sinta dor. A gente sabe do benefício de aguentar essa dor o máximo possível com os métodos não farmacológicos, porque a gente sabe do benefício para o bebê, né? Porque muitas doses de medicamentos, né, de analgesias farmacológicas, a gente sabe que pode prejudicar tanto o mecanismo de parto quanto o bebê. Então, às vezes a gente fortalece ela nessa fala, né, assim, é pelo seu bebê, né, vamos lá, é melhor para ele se você for entrar no chuveiro primeiro, então eu vou. Né? Porque pelos filhos a gente faz qualquer coisa. E eu acho que, assim, também, o trabalho de parto, o parto ele é muito mental, né? Então, é a sua mente que comanda seu corpo mesmo. E se você foca, se entrega ali, você trabalhou mentalmente, a gente consegue passar ali mais leve. Aí você tem uma equipe que te acolhe, que te apoia, que te orienta. E aí você consegue passar o mais leve possível. O corpo responde, né? O corpo responde. Porque também se a cabeça pensa demais, o corpo não responde. Né? E a gente vem com atos mais difíceis, né? Assim, mais desafiadores. Não está de mais tempo. A gente falou da água, né, gente? Eu acho que é importante a gente falar da água como um todo, né? Assim, na verdade, existe evidência científica mesmo que a água melhora, né? Não é qualquer água, tem que ser uma água quente, né? O calor local, ele melhora, porque, na verdade, gente, o calor, ele melhora a musculatura, ele relaxa a musculatura, né? Tanto que quando a gente está com estiramento muscular, com uma dor muscular por qualquer outro motivo, a gente normalmente orienta de fazer uma compressa quente. Então, a ideia é essa, né? Então, a água quente, ela ajuda, tanto a água corrente, quanto as bolsas de água quente, quanto a água em imersão, né? Que é a banheira de parto. E eu acho importante também a gente falar um pouquinho da ideia da massagem, que na verdade, o mecanismo é igual ao do TENS, né, Amanda? O mecanismo é o mesmo. Da massagem, né? É verdade. Mas a gente tem, além da massagem, a compressão da pelve, né? Que, assim, a maioria das pacientes, ela tem um retorno bem positivo pra gente. Sim.
porque é na hora na contração que a pelve vai abrindo, dando aquela flexibilidade ali nos ligamentos, na musculatura, e a gente vai fazendo um efeito contrário, porque a gente vai minimizando aquela dor ali. É igual a massagem também. Né? Na hora que está abrindo, a gente vai fazendo aquela massagem e vai minimizando aquela dor naquele momento. E elas têm uma resposta bem positiva quanto a isso. E eu gosto muito da massagem e da compressão da pelve. Tem também o rebozo, que é um pano que a gente usa, né? E ele faz essa massagem, que é o balançar o movimento da pelve, que também minimiza essa dor durante o trabalho de parto. Sim. Se a gente ficar muito estática, né? As mulheres que ficam deitadas, né? Que eram obrigadas a ficar deitadas, a gente vê o tanto que dói mais. A posição que mais elas vão sentir dor, né? Que elas relatam, né? Quando eu deito, piora muito. E é a pior posição mesmo para ficar, porque a pelve está abrindo e você está deitando em cima dela, né? Então, eu acho que descansar na fase inicial, porque depois a cama não vai ser sossego, né? Assim, ela vai ser só desconforto. Então, depois vai usar todos os outros métodos, e normalmente são mais sentadas, em pé, né? Agachadas. Né? Então, eu acho que aproveitar a cama antes, né? Porque a perna vai trabalhar depois. Depois vai trabalhar. Não, eu falo que é correr uma maratona, né, gente? É uma maratona que a gente vence. Mas não é fácil, mas a gente chega no final vencedores. Sim, e com o nosso troféu. E com o nosso troféu. A todos nós, né? Eu acho que os filhos são nossos aí, a gente quer, a gente fica, né, nessa expectativa que ela atinja os objetivos dela, né? Se ela desejasse um parto natural, que ela desejasse um parto com analgesia. Tem umas que, por exemplo, eu quero muito um parto com analgesia. Eu quero chegar e tomar anestesia. Gente, calma, vamos usar só o chuveiro, vamos aquela hora, então, a gente vai te dar anestesia. Então, a gente tem particularidades, né, que a gente vai construindo durante o pré-natal, que eu acho que vão ajudar a gente a conduzir essa paciente. Eu acho que durante o pré-natal é uma fase muito importante. É onde ela vai construindo ali todo o seu trabalho de parto, o parto. Então, na hora que chega, ela fala, não, foi falado para mim lá no pré-natal, foi falado, está no meu plano de parto, eu li isso. Eu falo que não precisa estudar muito, mas estudar o básico, só para você entender o que o corpo vai fazer naquele momento ali. E como você pode conduzir e lidar com aquilo ali. E não se assustar o que é oferecido, né? Você quer sentar no banquinho? Que banquinho? Né? O que é isso? Não, esse é o banquinho de parto, né? Assim, você pode ficar aqui no banquinho para te ajudar, uma posição melhor. Então, se elas julgarem o que está sendo oferecido até elas que não têm equipe, né? Assim, as pacientes se colocam no banquinho e vai achar que está querendo acelerar o parto dela ou atrasar o parto dela e tudo. Então, a saber desses benefícios é muito importante. Hoje a informação está aí divulgada para todo mundo. Né? E eu acho que é importante também, a gente, depois que usou todos aqueles métodos, a banheira, para mim, assim, é sensacional. Né? Eu falo que, às vezes, as mulheres têm resistência ao parir na banheira, não tem problema. Mas, para o alívio da dor, ela é maravilhosa. Nem tanto que eu brinco muito que eu falo que ela é água dural. Porque, assim, na hora que ela entra, ela relaxa muito e até diminui um pouco as contrações, de tanto que ela relaxa ali naquela banheira. E ela relaxando, aquela pelve dela, a musculatura, os ligamentos vão relaxar junto com ela. Automaticamente, o colo relaxa, o bebê desce. Então, ele é um mecanismo ali todo naquela água. Não precisa parir na banheira, mas como um dos métodos de alívio da dor, eu acho que é muito importante. Eu acho que acaba o parto acontecendo na banheira, porque a gente usa ele como um método mais... Na hora que a contração está mais intensa, né? Sim, depois que a gente usou todos os métodos. A gente usou os outros, porque chegar inicialmente nas primeiras contrações e entrar na banheira, a gente sabe que o trabalho de parto pode lentificar. Para mesmo a contração. Isso. Então, vocês vão entender que sempre a gente vai tentar deixar a banheira mais para a parte mais intensa. É a nossa última cartada. Aí acaba, às vezes, nascendo ali mesmo. Sim. Porque ela não consegue nem sair mais da banheira, né? De tão gostoso que fica lá, muito bom. Né? E eu acho que é importante a gente falar, gente, que assim, o objetivo dos métodos de alívio de dor, claro que, né, acontecem para a gente de minimizar a dor da mulher, mas a gente não tem o objetivo de não usar anestesia, né? Isso é importante, a gente não está concorrendo com a anestesia, né? A questão é que a gente sabe que a anestesia tem seus efeitos deletérios no trabalho de parto. Então, a ideia dos métodos de alívio é protelar essa anestesia, né? A gente tentar deixar essa anestesia para um momento que o trabalho de parto vai estar mais ativo,
que ele já vai estar bem instalado no corpo da paciente, que ela já tem uma evolução da dilatação, que ela já tem uma evolução da descida do bebê, né? Então, é um trabalho de parto bem mais para frente. Em algumas situações, os métodos não farmacológicos, eles são tão eficazes que as mulheres não precisam tomar anestesia, né? Não porque não necessariamente foi o objetivo dela. A gente já teve muitas pacientes que falavam que queriam anestesia de todo jeito e que, na hora, elas nem lembraram da anestesia, porque elas conseguem realmente se beneficiar. E a gente também entender, e essas pacientes entenderem que, no momento que esses métodos já não estiverem mais sendo eficazes, a anestesia é possível e é de escolha delas, né? Sim, sim. Eu falo que, assim, todo mundo fala assim, trabalho de parto é sofrido. Não, não é sofrido. Mas eu acho que na hora que aquela dor já não está sendo benéfica para você mais, que aquela dor não está te trazendo prazer, você fala assim, Amanda, prazer. É prazer, porque o seu mental está ali coordenando. Então, o que ela não está trazendo, eu acho que a gente tem que vir com os métodos farmacológicos mesmo, para ela ter aquelas lembranças boas. Às vezes, ela toma, não precisa nem tomar auto-repique, mas ela deu aquela relaxada, deu uma descansada, e aí ela renova e busca aquelas forças e mantém e continua o seu trabalho de parto. Eu falo que as pacientes, quando elas vêm de uma fase inicial muito prolongada, elas chegam muito cansadas, exaustas no trabalho de parto. E, às vezes, quando ela toma aquela anestesia, só uma hora que ela descansa, ela volta, ela busca. Renovada. Né? E ajuda elas. As induções, né? A gente vê aquelas induções que são mais prolongadas, né? Assim, com internação mais prolongada, demandam, às vezes, mais uma analgesia, né? Do que as outras pacientes que já entram em trabalho de parto. Então, a gente tem, graças a Deus, evoluiu muito, né? A qualidade dessas analgesias, eu acho. E aí, então, a gente consegue ter segurança na anestesia sem prejudicar, né? O trabalho de parto, ela consegue ter um parto ainda ativo. Isso, né? Assim, que ela seja ainda protagonista, não precise de um parto operatório, né? O uso de algum auxílio para poder parir. Então, eu acho que a gente vai combinando todos esses métodos, né? Para a segurança da mãe e do bebê, né? Mas lembrando desse acolhimento, para que seja um dia feliz para ela. Com acolhimento, eu acho sem que traumas. O importante é o acolhimento, sem traumas, e isso, para ela ter lembranças boas ali, né? Ela trazer com ela esse trabalho de parto, esse parto, e falar assim, na hora que nasce, ela já fala assim, eu quero o próximo. Isso. Eu acho que não é fácil, né? Não. Todo mundo, para enfrentar isso, tem que ter informação, mas lembrar que a gente que tem muita evolução baseada em evidências. Para esse alívio da dor, ela não precisa ultrapassar os limites dela de dor. Né? Eu acho que isso é fundamental, assim, sinta-se livre, porque elas às vezes se sentiam, eu acho, algemadas, assim, eu tenho que ter um parto normal e eu vou ter que sentir a dor até parecer que a dor da morte, né? Que eu vou morrer de dor, eu vou morrer. E não precisa disso. Não precisa disso, né? Eu deixo elas muito livres em qualquer momento, até de escolha de outra via de parto. Se tudo que a gente já usou, já ultrapassou o seu limite, pode escolher a cesariana. Fica livre, o parto é seu. Né? A gente está aqui para te proteger e te oferecer tudo que a gente tem de evidência para poder trazer segurança para o seu bebê, mas a gente quer o seu bebê no seu colo, que você amamente, que seja um dia feliz. Né? Que sua família fique toda feliz, ninguém fique com medo, com receio, com inseguranças. Né? A gente quer se sentir segura, que a informação vai ser compartilhada com toda a família, com a paciente. E a gente, que ela tem essa lembrança de um dia gostoso, por mais que sinta dor, né? Prazeroso. Né? Isso mesmo. O parto é da mulher, ela que escolhe. Sim. E assim como a anestesia, né, gente? Isso é uma coisa que ela que tem que decidir, né? E isso é muito importante, né? Não é o marido, não é a mãe, não é a enfermeira, dela, né? Não é obstetra, não é ninguém, né? Até porque nós, que estamos daqui de fora, a gente não consegue julgar isso, né? A mulher, ela pode estar lá fazendo careta, ela pode estar gritando, ela pode estar... E ela está se resolvendo na dor dela daquela forma, né? Quem vai julgar se esse limite chegou, não somos nós. É ela, né? Concordo, é ela mesmo. Porque tem gente que, às vezes, só porque está numa suíte, né? Porque está com equipe, às vezes elas se sentem acanhadas de pedir, né? Uma analgesia, de pedir uma cesariana. Então, eu acho que a gente tem que saber elas têm que saber que a gente está aqui para lutar pelo parto delas, né? Então, elas se sentem, que bom escutar isso, né? Elas se sentem aliviadas, assim, parece que assim, eu já sabia disso, né? Que sou eu que comando, mas escutar, assim, que eu posso escolher qualquer coisa que eu quiser, pode escolher o que você quiser.
Então, é isso, a gente quer levá-las no colo, né? Assim, eu falo assim, a gente quer carregar elas no carregar colo. No colo. Parir sem dor, se a gente pudesse oferecer Não um parto tão bom, sem nenhuma dor, né? Seria ótimo. Mas eu acho que... Mas vencedor tem um gostinho, assim, né? De um prazer mesmo, né? Que delícia, não, né? E elas se sentem... Isso, elas se sentem empoderadas, né? Assim, eu falo que quando elas parem, elas não têm medo de mais nada na minha vida. Eu pari, agora pode vir qualquer coisa, que elas se empoderam mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que é importante também a gente falar um pouco sobre o movimento, né, Amandinha? Assim, até um tempo atrás, né? As pacientes, elas não tinham essa liberdade de movimentação, né? Até porque os hospitais, eles não tinham a estrutura das suítes de parto para que as mulheres pudessem realmente se movimentar, né? Então, elas ficavam presas dentro de um espaço que era um box, normalmente, que só cabia a maca, né? E aí elas ficavam ali. Eu trabalhei em vários modelos, né? Em várias maternidades que tinham vários modelos de partos, né? E aí eu trabalhei numa maternidade que era assim, ela tinha um box e naquele box tinha uma maca, aonde a paciente ficava ali, não tinha como movimentar, mas eu com muita dificuldade, a única posição que eu conseguia fazer com ela era 4 apoios. E na hora que estava nascendo, ia para a mesa cirúrgica mesmo, litotômica, naquela posição. E ali a gente sabe que para o bebê fazer aquela deflexão é muito mais difícil, né? Para sair, ela tem que fazer mais força, é uma posição que ela não consegue movimentar, ela não tinha essa escolha. E hoje elas têm essa escolha. E aí, hoje, elas escolhem a posição que elas querem. Elas podem parir em pé, sentada, deitada, do jeito que elas quiserem. Isso é muito importante. E é importante também para a descida do bebê o mecanismo de parto, porque quando elas fazem esses movimentos, dá a abertura da pelve e o bebê encaixa melhor. Sim. E ajuda até, eu falo que abrevia um pouco o nascimento. Né? Diminui um pouco aquele período expulsivo prolongado, porque tem um movimento, a verticalização é muito importante. A gente verticaliza e a gente, o que eu falo assim, no expulsivo mesmo, às vezes pode estar ali com a cabecinha quase coroando, assim, mesmo assim a gente levanta, assenta, você muda de fica posição, de lado, né? Então, mesmo no expulsivo, eu falo assim, a gente vai oferecer várias posições para você. Né? O expulsivo, às vezes, pode ser mais lento ou menos, né? Assim, ou mais demorado, mais rápido, dependendo dessa posição do paciente, porque senão a musculatura fica muito tensa, né? Então, na hora que você solta um lado, solta o outro, aquela descida da cabecinha vai facilitando. Então, ela tem que estar preparada para isso. Ela não vai ficar com 10 centímetros só numa posição para o bebê sair. Sim. Ele precisa de, além, né, da descida na pelve, a descida ali no períneo, ela também precisa desse tempo, né? Desse movimento. A gente costuma falar que o bebê não desce igual um preguinho, né? Que ele desce igual um parafuso, né? Porque a nossa pelve óssea, ela é feita de vários espaços. E o bebê, ele vai procurando os espaços maiores para ele poder encaixar. Igual aqueles brinquedos de criança, né? Que tem aquelas pecinhas geométricas que eles vão encaixando e entrando na caixinha. Igual um quebra-cabeça. Né? Igual um quebra-cabeça. O bebê, ele precisa passar com a parte maior dele na parte maior da pelve. E aquela parte não é um caminho em linha reta, não é direto, né? Então, quando a gente fica deitada, o bebê ele tem que fazer esse trabalho sozinho. Quando a gente movimenta, na verdade, a gente auxilia ele a fazer esse trabalho. Então, é um trabalho em conjunto, né? E cada movimento, às vezes, cada movimento ao longo do trabalho de parto, também movimentos diferentes, eles vão facilitando as etapas diferentes do trabalho de parto. Em cada lugar que o bebê está, em cada posição que ele vai alcançando, à medida que a gente vai mudando essas posições, movimentando de formas diferentes, a gente vai ajudando esse bebê a passar pelos obstáculos que existem naquele momento do trabalho de parto, né? A enfermeira que criou, né, o Spinning Baby, ela fala que é um quebra-cabeça. Que aí, no final, na hora que nasce, achou a peça. Porque vai descendo e encaixando mesmo ali, né? E aí eu acho isso importante. E é movimento. Eu falo que o trabalho de parto e o parto são 4 coisas. Primeiro é a mente, que comanda nosso corpo, uma entrega. Você sentir o que o corpo está pedindo e movimento. Você movimentar para o bebê ir encaixando. É isso aí. Ainda bem que tem melhorado, né? Essa assistência, esses movimentos, essas suítes maiores, né? Com infraestrutura de oferecer uma banheira, né, para os pacientes. Hoje até a gente tem o Sofia Feldman, que oferece até no hospital público. A gente tem a Santa Casa hoje em dia, que tem uma suíte PPP. Então, acho que assim, a gente vê que tem melhorado a assistência para melhorar o trabalho de parto das pacientes, né? Em todos os aspectos, assim,
da saúde pública, da saúde da complementar, da rede privada. Então, eu acho que é a luta das mulheres. É por isso que elas que estão lutando por isso. É isso que eu falo, assim, eu vivi todas essas etapas, né? Há 15 anos atrás, a gente não tinha, era só Risolete e Sofia. Né? As maternidades públicas eram as duas, o particular nem se falava. Né? De enfermeira obstetra, né? De banheira, banquinho. A gente ainda tem muitos hospitais de saúde suplementar que não tem enfermeiras, né? Obstetras. E quando eu entrei no Santa Fé, eu fui a primeira enfermeira contratada pela Unimed, para justamente mostrar isso, sabe? Trazer para a rede privada. Tive muitas resistências, mas saí de lá com cada enfermeira obstetra num plantão. Eu era sozinha. Então, a gente tem que mostrar e ainda tem que lutar um pouquinho ainda. Mas depois a gente percebe que a gente não vive sem as enfermeiras obstetras, né, Marina? De jeito nenhum. Não tem como, né? Eu acho assim, a gente tem a técnica, a gente tem muitas coisas, mas assim, a complementação, né, com a enfermeira obstetra no parto, ela é essencial. Ela é essencial. Fundamental. Não, a gente não consegue, infelizmente, né, exercer completamente essa função de assistência ao parto sozinho. Não tem jeito. E eu falo que também é uma tranquilidade quando a gente tem um médico e quando a gente vai para a casa da paciente nessa fase inicial, porque a gente tem um suporte, a gente tem com quem contar, né? A gente tem um médico e a gente sabe que quanto mais tempo a paciente ficar em casa, quanto mais tarde ela for para o hospital, é melhor para ela. Então, a gente tem essa segurança com a enfermeira obstetra em casa. Sim. Que a gente e a gente tem porque a gente confia em vocês. Eu falo assim, olha, tem várias enfermeiras, igual todos os profissionais, né? A gente tem qualidades diversas aí de profissionais na saúde. Então, a gente, quando tem enfermeiras que a gente confia, a gente também fica em paz, que vocês estão cuidando bem, né? Identificando qualquer fator de risco ali na casa da paciente, né? Eu acho que isso é muito importante, né, gente? Porque a gente precisa da segurança, né? A gente não quer que a paciente fique em casa largada, né? Assim, não é isso. Tendo uma pessoa ali com ela, a gente sabe que ela vai estar sendo monitorizada, o bebê também, e qualquer sinal de risco, essa paciente vai ser encaminhada para a maternidade, né? Não tenha dúvida. E é importante a gente dizer, né, que quando vocês estão indo, né, Amanda, a gente já está sabendo. Sim. Né? Então, toda a infraestrutura do parto, a gente já organizou. Então, na hora que vocês ligam, falam assim, olha, a fulana está contraindo. A gente já liga para a maternidade, a gente já sabe se tem vaga, a gente já fez um pedido de internação, a gente já mandou para o hospital os documentos da paciente, a gente já se organizou para isso. A nossa rede de apoio. Nossa rede de apoio, nossa rotina já tem quem ficar com os nossos filhos. Sim. E na hora que a enfermeira fala, estou aqui, está assim, vamos para o hospital tal hora a gente está lá na porta esperando a paciente, né? Isso é importante. E eu falo que assim, na hora que a paciente me liga, eu já comunico com todo mundo. Isso mesmo. Aí eu já chego, isso é uma segurança para a paciente. Aí eu já chego, ela já falou assim, eu preciso falar com a doutora Marina. Então eu falei, não, já falei, já está tudo ok, já mandei até os documentos. Isso mesmo. A gente quer que ela não se preocupe com outra coisa. Nada. Eu falo isso, assim, quando eu faço a visita, né, na casa delas, eu falo, você vai focar no seu trabalho de parto. Porque se eu tiver que resolver alguma coisa, questão de trânsito, questão de ir para a maternidade, eu vou resolver com o seu marido. E você vai só focar e relaxar. Tem umas que querem controlar tudo, né? E tudo, e a gente vai... A gente vai tentando que não. Uma segurada, né? Mas é isso aí. São as mulheres, né? Que querem tomar conta de todos os processos, parir e organizar as coisas. Gente, tem muito orgulho dessas mulheres, sério, gente. Tem. Elas são guerreiras demais, gente. Criar um filho... não é? Escolher o parto, né? Parir, né? Levar para casa, amamentar, né? Isso aí é só uma gota da maternidade. O parto só começou, não é? E essa delícia que né? Um maternar mesmo. Sim. Então, e essa questão da verticalização foi um ganho muito grande para a gente, né? Porque antigamente as pacientes elas eram sempre colocadas em posição litotômica, né, gente? Para quem não sabe, a posição litotômica é aquela posição que a paciente fica deitadinha, com as pernas apoiadas naquela perneira, que é a posição que nós, ginecologistas, escolhemos a prevenção do colo do útero, né? E aquela posição, gente, para a mulher, primeiro que para ela é horrível, né? Porque imagina você olhando para o teto e você ainda ter que focar e fazer força lá embaixo. E com a perna aberta. E com a perna aberta. Para o bebê também é muito ruim, né? Porque nessa hora, vários vasos sanguíneos das mulheres eles estão comprimidos. Isso diminui o fluxo de sangue para esses bebês e diminui o fluxo de sangue para ela.
Então, eles podem, inclusive, ficar meio tontos, um pouco mais enfraquecidos por esse motivo. E, além disso, o canal de parto, gente, não é a linha reta, né? É a mesma ideia da movimentação. Né? O canal de parto, muito pelo contrário, ele faz ele tem um formato meio que parece um J, né? Então, para a mulher conseguir que o bebê saia nessa posição, o bebê precisa fazer um movimento de subida, né? E isso para ele é horrível. Na hora que a gente coloca essa mulher mais verticalizada, né, de 4 apoios, ou mesmo numa posição deitada, mas uma posição de lado, né, que a gente horizontaliza esse trajeto, ou na banqueta, ou em pé, ou de cócoras, a gente facilita o vetor de força, é a física pura, né? Faz menos força. Menos força. A gente facilita o vetor de força. A gente, na verdade, soma esses vetores. Então, a gente soma o vetor da gravidade com o vetor da força dela, com o vetor desse bebê empurrando para baixo. Então, ela faz menos força, o bebê desce melhor. Ele geralmente tem uma vitalidade mais preservada, porque a gente tem um fluxo de sangue para esse bebê maior, né? Então, a litotomia, gente. Não tem jeito, não tem volta mais. Não tem volta mais. Quer dizer, a gente sabe, né, que existem muitos lugares que ainda tem, mas a gente espera que as pacientes estudem, exijam outras posições, mudem de posição ali naquele parto, né? É importante estudar. Estudar, buscar essa informação aí, tá? Estamos aí, né, com muito conteúdo na internet, conteúdos de qualidade, no Sem Neura, né? E que elas não tenham medo de parir, né, gente? O parto, ele é um processo fisiológico do nosso corpo, né? Na grande maioria das vezes, ele vai funcionar. E ele vai funcionar sem a gente precisar fazer absolutamente nada. Né? A única coisa que a gente precisa é conhecer essa fisiologia e deixar as coisas acontecerem, né? Sem medo do tempo, sem medo da dor, sabendo que a gente tem com quem contar e como contar dentro das maternidades, que a gente tem a tecnologia necessária para cuidar dessa dor dessa mulher, né? Que o nosso objetivo não é ter um parto normal a qualquer custo, né? De jeito nenhum. Isso é coisa de gente doida, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? E ter essa segurança de que não, eu tô tranquila, vai dar tudo certo. Isso é muito importante, né? Sim, claro. E o importante é isso que vocês falaram, é estudar. Entender o corpo e deixar ele agir. E eu acho, e o cuidado pré-natal, né? Eu acho assim, da saúde dessa mãe desse bebê, né? Na maioria das vezes, estando tudo bem, aí a gente monitorizando com os ultrassons, com os exames que a gente, né, acaba fazendo aí na gravidez, a gente vai garantir essa espera tranquila. Né, de protagonismo mesmo na mulher. Sem o médico ter que intervir. A gente espera não fazer nada no parto, né, Marina? Nada. A gente só bate papo. E escuta música. A gente monta quadro, a gente abana, não é? Isso. A gente faz tira muita foto. Coisa, tira foto. Não é? A gente até se mete um pouquinho, né? Assim, mas as meninas fazem isso muito melhor que a gente. Exato. A gente aprendeu com elas a fazer isso, né? É isso, assim, eu faço tanto que eu aprendi da enfermagem, da doulagem, assim, trabalhando com as equipes, né? Porque a gente aprendeu a ser médica, né? A gente aprendeu a fazer cesárea, né, Mari? Nosso objetivo, às vezes, é fazer a cesárea. Então, quando a gente aprende aqui uma massagem, até alguém chegar, faz uma compressão na pelve, e a gente vai para o chuveiro, né, coloca a paciente no chuveiro, oferece levantar a perna ali um pouquinho e tal, a gente vê que fica mais fácil, né, trabalhar. E a equipe multidisciplinar ela é fundamental mesmo, né? Você sabe que eu ouvi uma vez um relato de uma mulher numa outra situação, né? Mas e ela falando assim, olha, eu sou mãe, eu sou trabalhadora, né? Eu tenho o meu trabalho, eu sou esposa e etc. Quando eu estou me dedicando 100% a alguma coisa, o meu outro lado está falhando. Não tem jeito, né? Então, a gente precisa, às vezes, ir se dividindo, né? Mas é importante a gente entender que essa equipe, ela também é um quebra-cabeça, né? Cada um tem uma função específica ali. É claro que a gente se ajuda, a gente vai tentando organizar para facilitar o trabalho da outra, mas a gente vai se unindo, né? Como se nós fôssemos esferas mesmo. A gente vai tendo interseções ali entre nós para a gente conseguir cobrir todos os aspectos dessa mulher, né? Para ela ajudar ela em todos os sentidos naquele trabalho de parto, né? Sim. O médico sozinho não consegue. Por isso que com mais, né, 2 a 3 profissionais para um, né, esse contato que a gente fala, esse cuidado, 3 para 1, 2 para 1, né, para uma paciente,
eu acho que diminui os riscos, né? Então, a gente consegue intervir de precisar mesmo fazer uma cesariana na hora certa. Porque a gente sabe que você está ali escutando, que eu estou escutando o bebê, que a gente está vendo né, assim, algum parâmetro da paciente que não esteja normal. Então, dificilmente, numa assistência assim, a gente vai ter um desfecho ruim. Né? A maioria das vezes a gente vai controlar esses processos e intervir antes de ter algum desfecho ruim. Então, eu acho que é por isso que fica mais seguro para a paciente. Se precisar de uma intervenção, a gente vai intervir antes. Né? E aí ela não vai ter nenhum desespero, nenhuma cena de filme. Né? Não, e assim, né, Carol, a equipe, a gente discute, uma fala, não, esse exercício, não, a outra, não desceu. E a gente vai discutindo ali e no final tudo tudo dá certo. Né? Uma pensa mais que a outra pensa um pouquinho e a gente vai juntando ali para no final ter um bom resultado. E a satisfação do paciente, né? Nossa, tudo de bom. Não tem preço, né? E a gente fica todo viciado. Tudo. Fica. Fala não. Ocitocina vicia, né, gente? Uai, não tem jeito, não. Delícia pro parto, né? É muito gostoso. Ô, Amanda, foi um prazerzão te ter aqui com a gente. Na verdade, para a gente é um orgulho muito grande ter você na nossa equipe. A gente realmente confia muito em você e é importante essa sinergia, né, entre os profissionais. Isso é fundamental. Então, trazer você aqui para tirar essas neuras das nossas pacientes é assim... Exato. Sensacional. É o que eu falo, a extensão da nossa casa, né? A gente acaba fazendo uma família ali na equipe. A gente vive momentos muito intensos, né? Muito períodos longos de tempo do nosso dia, da nossa semana ali com a equipe. Então, a gente tem que ter esses pacientes que vão falar a mesma língua. Equipe, né, a equipe que vai falar a mesma língua que a gente, né? Então a gente vai se adorando ali, né? Eu que agradeço, né, gente? Se eu tô aqui, graças a vocês que me tiraram, que trouxe, eu sou muito grata, viu? Eu agradeço muito mesmo por estar aqui, pela oportunidade que vocês me tiraram. Eu falo que é de um concurso público aí, mas que me trouxe, porque é diferente você trabalhar numa maternidade privada e no SUS, aonde que você não tem 1 para 1. Né? E você não consegue fazer o que você realmente ama, porque não dá tempo, são várias mulheres, né? Sai de uma, entra na outra, então você não consegue. E hoje eu faço realmente o que eu amo, o que eu gosto, me dedico ali, é um vício. E eu sou muito grata a isso. E a você. Mas a gente tá brilhando. A gente não te tirou à toa. Você tinha que vir mesmo. Você tinha que vir, né? Assim, você fez muito por onde para estar aqui. Você é muito boa, graças a Deus. Muito grata a você. Mesmo. Ai, gente, olha, que prazerão, então, estar com vocês nessa estreia da nossa 2ª temporada do Sem Neura Podcast. A gente estava com muita saudade mesmo, tá bom? E só lembrando para vocês que a gente está nas redes, né? Então, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Os nossos perfis também a gente vai deixar sempre disponível aqui, o perfil da Amanda também, para vocês nos acompanharem, né? Lembrem-se de sempre ativar as notificações para vocês receberem, né, todas as notícias do nosso podcast. Vocês podem nos mandar mensagens. Sempre que a gente puder, a gente vai tentar responder as perguntas, as dúvidas, organizar os temas de acordo com as necessidades mesmo de vocês, tá bom? A gente sempre deixa aqui também um QR Code que vocês podem acessar para ter acesso a essas redes, né, e a essas informações. E é isto. Esse espaço é para vocês, né? Eu acho que a gente está aqui para tirar essas neuras, tirar as dúvidas. Então, mandem as sugestões, falem quem que vocês gostariam de estar aqui com a gente vai chamando, né, Mari? Não vai estudando, tirando as dúvidas para vocês se empoderarem e ficarem felizes em todo esse processo. Viu? Isso mesmo. Então, Sem Neura Podcast, às quartas-feiras, sempre vamos ter aqui um episódio novo para vocês seguirem. Isso mesmo. Um beijo muito grande, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.